Olá, a graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para poder edificar a sua vida e a minha vida também. E essa palavra, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 5. Aqui é onde Jó, ele começa a pedir perdão a Deus e Jó diz bem assim: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. E Deus responde para Jó e diz assim: Tu questionastes? Quem é esse que, sem conhecimento, obscurece o meu conselho? E Jó fala: De fato, falei que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos sem devida sabedoria. E Deus responde a Jó: Tu ordenastes, agora, pois, ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. E nessa hora Jó abre seu coração literalmente e ele entende as coisas de Deus e ele fala bem assim: De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. E é baseado nessa palavra que eu quero trazer essa pregação. Eu quero que você preste bastante atenção, principalmente no que Jó fala aqui no versículo 5, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, porém hoje os olhos dele contemplam a grandeza e o que realmente é Deus. No livro de Jó ele passa por inúmeras dificuldades, vem contando toda a história da vida dele, o quanto Deus foi misericordioso em tratar Jó da maneira que tratou, e às vezes você pode ler alguns versículos isolados e pensar que Deus permitiu que as coisas ruins acontecessem na vida do Jó, mas não foi esse o grande motivo que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Deus, ele sempre viu Jó como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que andava segundo os seus princípios, e ele tinha um relacionamento pessoal com Jó, e é sobre isso que eu quero falar nessa palavra. A coisa que Deus mais espera de nós é um relacionamento sincero. Se você se perguntar assim, o que Deus quer de mim? Eu vou te responder de uma forma bem simples. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer ter algo que rompa uma simples amizade, que rompa um simples relacionamento onde você somente vai procurar Deus, onde você somente vai se prostrar perante de Deus quando você precisa de algo, mas ele quer que você esteja nesse relacionamento com Deus diariamente, assim como Jó fazia quando ele precisava falar com Deus, quando ele agradecia a Deus e quando ele entregava tudo nas mãos de Deus. Muitas e muitas vezes a gente começa a se questionar e a gente pergunta: como é que eu faço para ter intimidade com Deus? O que eu preciso fazer para ter intimidade com Deus? E a resposta é bem simples: busque essa intimidade com Deus. Quando a gente quer ter um relacionamento com Deus, às vezes a gente se esquece que Deus, ele está o mais próximo possível o quanto a gente coloca ele. Deus não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. Se você permitir que ele fique perto ou se você colocá-lo em uma posição que ele esteja perto de você. E a primeira coisa que a gente tem que começar a entender quando a gente quer ter um relacionamento com Deus, que é a gente que precisa buscar esse relacionamento. Quantas e quantas vezes, quando você quis iniciar o seu relacionamento, ou quando você busca um relacionamento com uma pessoa, você começa a conversar com essa pessoa, você começa a buscar formas de falar com essa pessoa diariamente, de ser notado por essa pessoa, de falar: olha, eu tô aqui, você manda uma mensagem, você manda um texto, você conversa, você liga, você vai atrás, você chama essa pessoa para almoçar, você quer sair, você quer fazer de tudo para estar do lado dessa pessoa. E Deus quer que você faça a mesma coisa quando se trata de ter um relacionamento com Ele. Ah, Robson, mas a pessoa está ali, eu consigo ver, e Deus também ele está ali do seu lado. Ele só vai se mostrar para você, ele vai apresentar para você o quão poderoso ele é e o quanto ele está disposto a ter esse relacionamento com você, quando você buscá-lo assim como você busca o relacionamento de uma pessoa aqui na Terra. E existem coisas que a gente tem que aprender. Quando você tem intimidade com alguém, quando você começa a ter intimidade com alguém, a primeira coisa que você faz é você chamar essa pessoa de uma forma carinhosa, você começa a tratar essa pessoa de forma carinhosa, você tem um diferencial em tratar com essa pessoa.
Às vezes você para de chamar essa pessoa por nome, você coloca um apelido carinhoso, ou você trata ela com um nome que te remete um carinho, um cuidado melhor. E Deus, ele quer a mesma coisa da gente. Eu coloquei aqui algumas formas que a gente pode chamar a Deus, algumas formas que ele é chamado na Bíblia. Às vezes ele é chamado de pai, papai, Abba pai, que é uma expressão muito utilizada na Bíblia, que significa que é um Deus, ele é chamado de pai. As pessoas falavam assim, Jesus Cristo, eu preciso tratar você de uma forma diferente. Eu não posso simplesmente chamar de Deus. Então, na Bíblia, eles falavam Abba Pai, que é um pai muito carinhoso. E o próprio Jesus, quando foi crucificado, ele usa esse termo. Então, é um termo que você pode chamá-lo de Abba, ou chamá-lo de pai, de paizinho. O que ele quer é que você chame ele de forma íntima, porque ele vai reconhecer a sua voz. Por mais que esteja milhares de pessoas orando, por mais que sejam 7 milhões de pessoas no mundo, todas as vezes que você clamar a Ele, todas as vezes que você for falar com Ele daquele jeitinho carinhoso que você colocou para falar com Deus, Ele vai reconhecer a sua voz, Ele vai saber quem que é o filho que está chamando Ele nessa hora. Na Bíblia também, Jesus ele é tido com alguns outros nomes, ele é chamado também como Yeshua, que no hebraico significa a salvação, então ele é um Deus que salva. Ele também é conhecido como Jeová Jireh, que significa Deus proverá ou o Senhor proverá. Então ele é um Deus que provê, ele é um Deus que todas as vezes que você precisar e você tiver intimidade com ele, você pode pedir uma provisão de Deus. Também ele é conhecido como Jeová Nissim, que é o Senhor é a minha bandeira. E não há nada melhor do que você levantar a bandeira, você mostrar para as pessoas que realmente você serve a Cristo, que Ele é a sua bandeira. Todas as vezes que acontecia uma guerra, a primeira coisa que chega à frente, que vai mostrando quem está ali naquele exército, quem é a, a parte poderosa, quem que é a pessoa ali, quem que é o país, quem que é que está dominando, quem está tentando ganhar essa guerra, eles levam a bandeira à frente do exército. Então, seja essa pessoa que carrega a bandeira, seja essa pessoa que, ao chegar em qualquer lugar, você tem uma bandeira e de longe as pessoas verão essa bandeira e verão que Jesus está com você. As pessoas vão ver que você segue a Cristo, que você está ali sob uma proteção que é Jesus, que acima de você sempre terá alguém que vai chegar na frente das pessoas antes de ver você, verá que Jesus é na sua vida. A gente na Bíblia também ele é chamado como Jeová Rafá, que significa o Deus que cura a enfermidade. Então olha como é maravilhoso você ter intimidade com Jesus. Muitas vezes quando você conhece algum médico, quando você conhece alguém que é da área de medicina, e a primeira coisa que você faz quando você tem uma enfermidade, você quer correr para essa pessoa e perguntar, falar, tô com esse sintoma, o que que eu tomo, que remédio, o que que eu faço, o que que eu preciso fazer? Você tem Jesus, você tem o Jeová Rafá, que ele é o Deus que cura. Então, para quem que a gente vai correr, para quem que a gente vai orar quando você estiver se sentindo enfermo? É para Jesus. Então, aprenda a ter esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, esse Jesus que é a bandeira que você leva ele para sua vida o tempo todo. Também ele é conhecido como El Shaddai, que é um nome hebraico que significa Deus Todo-Poderoso. O quão poderoso Deus é, se você ler todo o livro de Jó, eu li todo o livro de Jó antes de trazer essa palavra, então aqui Deus mostra o quão poderoso Ele é. E às vezes você pensa que assim como no livro de Jó, quando Deus ficou em silêncio, que o poder de Deus diminuiu. Não, muito pelo contrário. Ele é um Deus tão poderoso que o silêncio dele às vezes age por si próprio. Então não questione Deus quando ele estiver em silêncio. Continua confiando no poder dele, porque ele fará tudo o que será preciso para que você saia dessa situação. Ele também é conhecido como Elohim, que na Bíblia hebraica significa Deus Supremo. Adonai também ele é conhecido na origem dos hebreus, que significa meu Senhor. Então, muitas vezes você fala o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Deus poderoso. Então, ele é chamado dessas formas, porque ele é o Deus supremo, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que liberta. Tenha esse Deus como seu Deus e busque ele com intimidade. E eu quero trazer alguns pontos bíblicos aqui, algumas explicações que ele deixa na Bíblia, que fica fácil de você entender o porquê que ele quer um relacionamento com você.
eu vou trazer aqui 5 princípios cristãos que estão baseados na palavra do Senhor para você entender o quão importante é você buscar esse relacionamento com Jesus. E o primeiro ele se encontra em João, capítulo 2, 1 João capítulo 2, o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então não adianta nada você querer ter um Deus, você falar que ele é o seu Deus, que ele é a sua bandeira, mas você buscá-lo somente por algo material, ou você colocar algum bem material acima de Deus. Tudo o que você tem foi Deus que deu e Ele te dá a permissão de administrar essas coisas. Às vezes você pode se sentir lisonjeado por ter um bem material muito bom, por ter uma boa casa, por ter um bom carro, por ter um status social muito bem. Mas foi Deus que permitiu e que te colocou nessa situação. Então não deixe que as riquezas do mundo, não deixe que os bens materiais invadam seu coração e dominem seu coração. Deixe somente que Deus seja o seu Deus e que Ele seja todo-poderoso e que Ele esteja em primeiro lugar. E que você entenda que as coisas que Deus deu para você foram para você administrar aqui na terra. E que Ele tem o poder de tirar quando Ele quiser e de multiplicar se Ele quiser também. Basta você servi-lo com as coisas e não servir as coisas que Ele te deu. Entenda isso, Deus te deu as coisas para servir você e não para que você sirva os seus bens materiais. Utilize os seus bens materiais para te servir e para servir a Deus da melhor forma possível, que Deus vai entender que você aprendeu a colocar cada coisa no seu devido lugar. E quanto mais coisas você tem e você usa essas coisas para servir a Deus, mais Ele coloca coisas nas suas mãos, porque Ele entende que você vai administrar essas coisas de uma forma boa, e isso não vai tirar Deus do centro da sua vida. Em Mateus 10, no versículo 37 e 39, diz assim: Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. E esse versículo, muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes as pessoas questionam e falam que isso chega a ser um pecado, Deus falar que você não tem que colocar pai, mãe ou os filhos em primeiro lugar. Mas você tem que entender que quando você está debaixo de uma palavra, os seus filhos ou o seu pai e a sua mãe, eles têm que também estar debaixo de uma proteção divina. Então, por que você vai querer colocá-los acima de Deus ou em primeiro lugar na sua vida, sendo que na primeira situação onde eles estiverem passando por uma dificuldade ou estiver passando por uma doença, ou eles estiverem passando por uma situação, você vai recorrer a Deus para poder ajudar? Então, entenda que colocar pai e mãe abaixo de Deus, numa escala hierárquica na sua vida, é estar debaixo de uma palavra e é cumprir o mandamento que Deus coloca. Não confunda o mandamento de honrar pai e mãe para que prolongue seus dias na terra. Você está honrando seu pai e sua mãe quando você coloca eles abaixo da proteção de Deus, e você está honrando a Deus quando você coloca os seus pais e os seus filhos também abaixo da proteção divina dele. Sirva primeiro a Deus em primeiro lugar. Óbvio, então eu devo questionar o meu pai e a minha mãe, eu devo desobedecê-los. Entenda que se você está debaixo de uma palavra e se Deus falou para você algo, para você fazer algo, e seus pais estão te questionando referente a esse algo, e você está embaixo da palavra e você sabe que é Deus que te mandou isso, isso não será uma desobediência aos seus pais, isso será uma obediência ao seu Pai Supremo, que é Deus. E Deus, às vezes, Ele não vai justificar você, Ele não vai te dar a resposta que você quer naquela hora para que você cometa algo, para que você cometa essa desobediência dos seus pais em termos, mas no momento certo Ele vai provar para você, Ele vai mostrar para você que aquilo não foi uma desobediência, e sim foi uma obediência a Deus. E às vezes Ele pode testar você para saber se realmente você obedece a Deus e você cumpre esse princípio. E quando aqui fala sobre que os pais não têm que colocar os filhos em primeiro lugar, eu vejo isso acontecendo diariamente, onde pais querem dar o melhor para os filhos, só que esquecem de dar o principal, que é os mandamentos e é cumprir o que a palavra diz, que coloque seus filhos no caminho do Senhor, que lá na frente
eles não se desviarão. Então, se você é pai, se você tem um filho, às vezes você quer agradar o seu filho, só que você esquece que você deve agradar a Deus acima de todas as coisas. Quando seu filho fala, não quero ir para a igreja, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, e for um mandamento divino, não ceda, não ceda, não deixe que o seu filho domine você. Coloque Deus no centro da sua vida e coloque seu filho como uma pessoa que precisa obedecer a você e os seus mandamentos de Deus que você está cumprindo devido à Bíblia. E aqui está essa palavra onde fala que você deve ser o cabeça da sua casa, onde você deve colocar os seus filhos abaixo da proteção de Deus. Porque de nada vai adiantar você não cumprir essa palavra, você não colocar os seus filhos ali no caminho da palavra, e quando ele adoecer, a primeira coisa que você vai recorrer é orar a Deus e pedir misericórdia de Deus para com a vida dos seus filhos. E nessa hora, às vezes, Deus pode falar assim, agora você está pedindo misericórdia, mas quando eu pedir para você colocá-los no meu caminho, quando eu pedir para você me colocar acima deles, então colocá-los eles para obedecer a minha palavra, você não fez. Só que Deus, ele sempre é misericordioso, e ele não vai deixar de guardar um filho, ele não vai deixar de cumprir um filho, mas ele desagrada da sua conduta quando você faz isso, quando você não coloca ele em primeiro lugar. E aqui também fala sobre que devemos tomar a nossa cruz. Então não adianta você querer fugir do seu propósito, não adianta você querer fugir do processo. Carregar a sua cruz é saber que aquele peso que você está passando naquele momento, Jesus já passou e ele venceu, e ele nos deu o exemplo que carregar a cruz é estar sob um mandamento divino, é estar sob o que Deus pediu para que Jesus cumprisse aqui na terra. Então, se você precisa carregar a sua cruz, não joga a sua cruz para o lado, muito pelo contrário. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, aqueles que está cansado e oprimido, aproxime-se de mim, ou aquele vem a mim que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se a sua cruz está pesada, para analisar a sua vida se você não se distanciou de Deus, por isso que a sua cruz pesou. Quando você se aproxima de Deus, você não deixa de carregar a sua cruz, porém o peso da cruz é dividido com Jesus e ela fica muito mais leve de você carregar. Em Oséias, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim, não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Mas como aconteceu com Adão, vocês quebraram a aliança e foram infiéis a mim. Às vezes a gente cai na besteira de querer fazer sacrifícios para Jesus ao invés de conhecê-lo intimamente. Não adianta nada você querer fazer um jejum, não adianta nada você querer dar a sua melhor oferta, você tirar algo que é seu e for lá e entregar no altar sem o seu coração estar feliz, sem o seu coração realmente conhecer e saber o significado de Deus na sua vida. A principal oferta que devemos fazer para Deus é a oferta do nosso tempo. A Bíblia diz que devemos dar 10% de dízimo de tudo que recebemos. E às vezes a gente vai lá e entrega um valor para Jesus, a gente entrega um valor monetário para Jesus, achando que estamos pagando dízimos, que estamos sendo fiéis a Deus. Mas e o bem mais precioso que Deus te dá todos os dias, que é o seu tempo? Você está sendo fiel, entregando no mínimo 10% do seu tempo para Jesus? Seja fiel no dízimo, seja fiel nas suas ofertas, mas seja mais fiel ainda em entregar o bem mais precioso, que é a sua vida, nas mãos de Deus. Não tenha aquele compromisso de, não, eu só tenho 2 minutos, eu só tenho 10 minutos para falar com Deus. Não, faça do seu tempo uma oferta diária para Deus. Durante várias horas do dia, você pode tirar momentos ali para conversar com Deus, para falar com Ele, até para questioná-lo, dependendo da situação que está acontecendo, porque Deus, Ele é um amigo, Ele quer ser um companheiro, Ele quer ser aquela pessoa que está do seu lado, e a pessoa que está do seu lado, você tem liberdade para questioná-lo. Muitas e muitas vezes, você fala com Deus, às vezes, assim que você acorda, você só vai lembrar de Deus lá no final do seu dia. Só que quantas coisas aconteceram no seu dia, quantas vezes a mão de Deus esteve ali na sua frente, te protegendo, te guiando, te guardando, e você não viu? Então, você deixa de ser grato por isso. Comece a consagrar todos os seus bens, todas as suas coisas para Deus. Às vezes você tem um comércio, você tem uma loja, você tem alguma coisa,
E você abre ali o seu comércio e esquece de consagrar aquele dia a Deus. Você esquece de falar, Jesus, estou abrindo aqui, entra comigo, passa o dia aqui comigo, seja a minha principal companhia aqui no meu local de trabalho. Me abençoa, me guarda, esteja comigo todos os tempos. A cada cliente que entrar aqui, vem aqui, que a pessoa entre aqui no meu estabelecimento e que ela sinta que esse estabelecimento aqui tem a sua presença, que o Senhor se manifesta aqui. Coloca um louvor antes de você, às vezes, abrir o seu comércio, ora, consagra, seja aquela pessoa que dedica tudo que você tem a Deus, que você entrega tudo que você tem a Deus, que Ele vai entender que você realmente quer um relacionamento com Ele, e Ele estará disposto a viver esse relacionamento com você. Essa foi a primeira primícia que Deus quer que você entregue para Ele, que é que você ame Ele acima de todas as coisas. E o segundo princípio que você precisa cumprir para que Deus venha estabelecer esse relacionamento com você também, que Ele sinta que você quer esse relacionamento com Ele, é que você tenha fé e que você confie 100% nele. E aqui na palavra de Deus, eu quero ler para você em Hebreus 11, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Noé nunca tinha visto chuva. A Bíblia não relata nenhum período de chuva assim que Noé conhecia, e muito menos que ele tinha o conhecimento sobre construção naval ou marcenaria ou algo do tipo. Porém, ele foi fiel à palavra de Deus. Noé tinha um relacionamento de intimidade com Deus, e quando Deus falou com ele simplesmente obedeceu a Deus sem questionar. Ele foi lá, ele começou a construir a arca, e se você pensar e trazer para os dias atuais, às vezes Deus pede para você fazer algo e você fala, Jesus, mas como assim? Como eu vou fazer isso? Aqui as pessoas vão achar que eu sou louco, as pessoas vão achar que eu tô maluco de querer fazer isso. Só que você não tem que dar explicação das coisas de Deus sobre a sua vida, você tem que obedecer. Obedecer e 100% fiel, e ser 100% fiel, é fazer assim como Noé fez, obedecer a Deus e cumprir o que Ele está pedindo para você e deixar que no tempo certo Deus vai justificar todas as coisas que Ele pediu para você fazer, e as coisas irão fazer sentido, e nessa hora você vai agradecer a Deus e falar, Jesus, muito obrigado por ter sido fiel. Papai, muito obrigado por ter me usado, Pai, muito obrigado por ter falado comigo, por ter tido essa intimidade comigo e ter me mostrado algo que, se eu não tivesse feito algo para você, eu poderia ter me frustrado, ou pior, eu poderia não ter sido salvo. Então creia que todas as coisas que Deus pede para você fazer, todas as coisas que Deus manda você fazer, é por um objetivo maior lá no futuro, e isso vai te salvar, isso vai salvar a sua vida e a vida da sua família. E outra coisa que acontece muito não é em momento algum ele se lamentou, ou em momento algum ele foi lá falar para as pessoas, reclamar do que ele tinha que ter feito. E nos dias atuais, o que mais acontece quando Deus pede algo para você, às vezes quando Deus retira algo da sua vida, ou quando Ele faz algo que te aborrece, a primeira coisa que você vai fazer é você vai expor o seu problema numa rede social. Você entra no Instagram, você entra no TikTok, você entra no YouTube, você entra em qualquer das redes sociais e você começa a expor algo que você deveria expor somente para Deus. Ser fiel a Deus, ter fé e confiar 100% nele, é saber que na hora da angústia, na hora da dificuldade, você deve fechar a porta do seu quarto e falar somente com ele. Pare de expor os seus problemas para as pessoas que não têm a solução e comece a expor os seus problemas somente para Deus, porque é Ele que vai trazer a solução para a sua vida, e é Ele que vai justificar tudo o que acontece na sua vida. Eu quero pegar mais alguns outros exemplos de fé aqui, de pessoas que confiaram 100% em Deus. Aqui na Bíblia diz assim que foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu da sua terra, a terra que Deus, e foi para uma terra onde Deus lhe prometeu. Ele deixou os seus próprios pais sem saber para onde iria. E aqui cumpre já o primeiro princípio, que é colocar Deus acima dos pais. Então, quando Deus pedir para você, sai da casa dos seus pais, sai da sua parentela,
Às vezes ele não vai te mostrar o local para onde você tem que ir, ele não vai te mostrar o destino certo, mas você tem que ser fiel e tem que obedecer a Deus, porque na hora certa ele vai justificar, ele vai mostrar que quando você é fiel e quando você é 100% fiel, as coisas acontecem na sua vida. Você pode falar assim, Robson, mas Abraão não foi 100% fiel. Sim, exatamente. No primeiro momento, Abraão não foi 100% fiel. E esse é um outro ponto que eu quero colocar aqui, que você tem que entender que ser 99% fiel não é ser 100% fiel. 99% de fidelidade é infidelidade para Deus. Porque quando Abraão saiu da casa dos seus pais, quando ele foi cumprir o que Deus pediu para ele, Deus foi bem específico no pedido dele. Sai da casa dos seus pais, abandona a sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Ele pediu para Abraão sair, ele não mostrou de cara assim o destino para onde Abraão ia, porque Abraão levou Ló junto com ele. Quando Abraão leva Ló, ele está falando assim, Jesus, estou sendo 99% fiel, estou saindo da casa dos meus pais, estou indo para o local onde o Senhor vai me mostrar, porém, esse 1% de querer carregar Ló é uma infidelidade a Deus ainda. Então, aprenda a ser 100% fiel. Se Deus falou algo para você fazer, faça 100%. Cumpra totalmente os mandamentos de Jesus. Não adianta você querer fazer as coisas 99% da forma que Deus pediu e 1% da forma que você acha que é melhor fazer. Esse 1% ele acaba sendo uma infidelidade e Deus não consegue ser 100% fiel contigo quando você não é 100% fiel com Ele. Então aprenda a obedecer a Deus 100% e em todos os mandamentos, para que as palavras dele, para que as promessas dele para a sua vida se cumpram 100%. E aqui no versículo 9 diz assim: pela fé habitou na terra prometida, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, olha como as coisas de Abraão começaram a se cumprir no momento em que ele literalmente se apartou de Jó, no momento que ele falou assim, que não haja contenda entre mim e ti, você vai para um lado e eu vou pelo outro. E nessa hora, a partir do momento que ele saiu do lado de Ló, Jesus fala assim, agora levanta sua cabeça e olha, tudo isso aqui é a terra prometida que eu te prometi. Então, às vezes você está ali rodando num ciclo vicioso, você não está vendo o agir de Deus, você não está enxergando as coisas que Deus quer que você enxergue, porque Ele pediu para você se afastar de pessoas, Ele já tentou tirar pessoas da sua vida, Ele já tentou te colocar numa situação onde Ele precisa ter intimidade de falar sozinho com você e te mostrar algo que outras pessoas não podem ver, e você insiste em carregar ali o Ló do seu lar. Então, obedeça a Deus a 100%, que nessa hora Ele vai pedir para você levantar a sua cabeça e Ele vai te mostrar a promessa dele para sua vida. E se você parar para analisar, continuando falando de Abraão ainda, Deus tinha feito uma promessa para ele que ele seria um pai de grandes nações. E ele questionava Deus, ele ficava ali perguntando para Deus o porquê que ele não tinha filho ainda. Sara tentou dar um jeitinho em colocar a sua serva para se deitar com Abraão e fazer com que Abraão tivesse um filho, e novamente aí entra no 99% de obediência e 1% de desobediência, que é desobediência a Deus. Mesmo assim, Deus foi misericordioso, porque a promessa de Deus, quando você está sendo fiel, ela se cumpre. Porque Deus, independente de Sara e de Abraão serem de idade avançada, a promessa que Deus fez para a vida dele se cumpriu e ele teve o seu filho Isaque, que foi o filho da promessa. Foi pela fé que Sara teve um filho e mesmo com a sua idade avançada, Jesus cumpriu. Então, tenha paciência. Toda promessa, todo processo passa pela prova do tempo e nada melhor que o tempo para mostrar se você realmente quer ter essa intimidade com Deus, se você é fiel a Deus ou não, ou se você só está buscando a Deus por desespero. O terceiro princípio que Deus quer que você obedeça e não questione a Ele em determinadas situações. Obediência tem que ser 100% também. E aqui eu quero trazer alguns versículos que provam que Deus quer que você obedeça a Ele. Em Efésios 5, o versículo 24 e 25 diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E você pode falar assim, Robson, mas o que isso tem a ver com obediência para eu ter um relacionamento com Deus? Quando você busca um relacionamento com uma pessoa que entende que você vai ser fiel a essa pessoa, que você está entregando totalmente a sua fidelidade para essa pessoa. E é assim que Deus quer que você faça no relacionamento que Ele quer ter com você. Que você seja 100% fiel com Ele. E aqui existe uma grande, como posso falar assim, um grande erro quando as pessoas não entendem o significado desses dois versículos, que diz que a mulher deve sujeitar ao marido, ela deve estar submissa ao marido, ela deve estar sobre uma submissão do marido, assim como Jesus estava para a igreja. Jesus ele era 100% fiel ao seu povo, ele cuidava do seu povo, ele estava ali disposto a morrer pelo seu povo. E a mulher tem que entender que para ter um relacionamento pessoal com outra pessoa, ela tem que ser submissa ao seu marido, assim como Jesus estava para a igreja. E ser submissa é estar sobre uma proteção, é estar sobre a missão do marido, é saber que o marido está ali para protegê-la, é saber que o marido está ali para dar a vida por ela, e que ela está sendo protegida pelo marido, não que ela vai obedecer a ordens, não que ela tem que ser aquela pessoa que baixa a cabeça para qualquer coisa que o marido fala, não. Submissão é quando você está sendo guiado por Deus, é quando seu marido tem ali um propósito de Deus na vida dele e ele está sendo fiel a esse propósito, ele está cumprindo 100% esse propósito e muitas vezes Deus vai pedir para que a mulher se abdique de algumas coisas, que ela abra mão de algumas coisas para poder cumprir essa missão juntamente com o marido. E se a mulher realmente é uma mulher de Cristo, se ela está ali baseada nos preceitos da palavra de Jesus, não vai ser nenhum fardo para ela estar sobre essa submissão, ela ser submissa ao marido dessa forma. Não entenda a submissão quando você ter um relacionamento abusivo com alguém onde a pessoa manda e você obedece. Não. Estar sobre uma submissão da palavra é estar de acordo com o que Deus colocou para aquela família e que o marido ali é o líder da família, é o chefe da família e você tem que estar ali como uma coluna e como uma pessoa que está disposta a ser guiada e ser protegida sobre o marido. Da mesma forma, no versículo 25, que diz que os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se o seu marido não é essa pessoa que ama Deus acima das coisas, que se entrega ali para a obra, que está disposto a cumprir essa obra, dificilmente vai ser fácil você cumprir essa submissão. Então, se não tem um alinhamento ali baseado no preceito de Cristo entre marido e mulher, o relacionamento não vai para frente. E é nessa hora que Jesus fala assim, quando você obedece os princípios da Bíblia e o seu relacionamento com o seu cônjuge está 100% alinhado com a palavra de Cristo, vocês estão 100% alinhados com a minha palavra. Então, o relacionamento de duas pessoas se torna um relacionamento a três, onde está o marido e a mulher embaixo da submissão da palavra de Deus. Então, os dois são submissos a Deus e ali é onde a palavra diz que devemos obedecer sem questionar a Cristo. Aí você pode até falar assim, Robson, mas é muito difícil não questionar a Jesus. Sim, é muito difícil não questionar. Mas até para questionar a Deus, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa estar debaixo da palavra para poder questionar a Ele. E antes de questionar a Cristo, aprenda sempre uma coisa, questione a si próprio. Questione se você está sendo fiel, questione se você está obedecendo a palavra, questione se você está cumprindo o que Jesus pediu para você cumprir, se o seu propósito de vida ali que Deus colocou para você está sendo cumprido. Se você se questionou e não achou nenhuma falha ali, aí sim você terá direito de questionar a Deus. Mas mesmo para questionar a Deus, você tem que ter sabedoria, você tem que ter discernimento para poder questionar a Deus sobre certas coisas. Aqui no versículo, no capítulo 1, no versículo 8 de Jó, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observa tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, antes de você questionar a Deus, pergunte para si mesmo se você está sendo essa pessoa, assim como Jó,
que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa reta, que é uma pessoa temente a Deus e que é uma pessoa que não se desvia do mal. Se você é essa pessoa, se você está sendo essa pessoa, você pode ter certeza que você terá todo o direito de questionar a Deus. E isso não significa que Deus tem que responder você na hora que você quer, mas sim que Ele te dá a liberdade por ter um relacionamento íntimo de questioná-lo. E na hora certa, na hora que Ele quiser, Ele poderá te responder ou não. Também Deus, Ele não é obrigado a fazer todas as suas vontades. Somos nós que devemos cumprir as vontades dele e não ele é obrigado a cumprir as nossas vontades. E às vezes a gente esquece disso quando a gente quer questionar a Deus, quando a gente quer fazer birra com Deus e perguntar para ele por que as coisas não estão saindo conforme a nossa vontade, sendo que a gente esquece de falar que as coisas têm que ser feitas conforme a vontade de Deus. Deus não te, eu coloquei uma frase aqui que é assim, ó, Deus não te deve satisfação do que ele pede para fazer, apenas obedeça ao que ele mandar você fazer. Em João 13:7 diz assim, ó, respondendo-lhe Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, porém mais tarde tu entenderás. Então, quando você medita nessa palavra aqui, antes de você questionar a Deus, leia esse versículo de João 13:7. O que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você entenderá. Às vezes, o seu questionamento de hoje, Deus não vai responder. Só que lá na frente, na hora que Ele responder, você vai entender por todo o processo que você teve que passar para que a sua vida chegasse ao nível que Deus quer que chegue e que o seu propósito se cumpra aqui na Terra. E obediência parcial, como eu já venho falando, ela é tida como desobediência. Então não queira obedecer 99% a Deus. Obedeça 100% para que você possa ser a pessoa que Deus quer que você seja. E eu também coloquei aqui, ó, para você ser o melhor amigo de Deus, você precisa obedecer a Ele sem questionar. Isso trará um nível de intimidade com Deus que você ainda não experimentou. Experimente ser fiel a Deus. Experimente não questioná-lo, experimente cumprir o que ele pede para você fazer, aquela coisa que ele coloca no seu coração para fazer. Faça sem questionar. Somente obedeça a ele e fala, Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou isso na oração mais poderosa que ele coloca sobre as nossas vidas. E o quarto princípio que nós devemos cumprir para ter essa intimidade com Deus, para ter esse relacionamento íntimo com Deus, é que nós devemos adorar a Ele com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, em todas as situações e de coração feliz. Mesmo que você esteja com seu coração quebrantado, adore a Deus em todos os momentos. E adorar a Deus vai muito além de você dar glórias, você falar aleluia na igreja. Uma adoração de Deus, ela tem que partir do seu coração. A adoração de Deus, ela tem que vir no dia bom, mas ela também tem que vir no dia ruim. No dia bom é muito legal quando você é muito bom, quando você está feliz com Cristo, que você vai e você adora e você sente a presença dele e você se quebranta ali diante da presença de Deus, aquele glória sai com tanta potência, sai com tanta alegria. Só que nos dias de dificuldade, quando às vezes você não tem nem voz para falar, quando você está tão machucado, quando o seu coração está tão quebrantado, que você não consegue nem orar, que as palavras não saem, mas você só derrama as lágrimas para Jesus. Nessa hora você tem que aprender a adorar a Deus também. Nessa hora você não tem que entristecer, você tem que buscar motivos que te tragam alegria, que mesmo com o coração quebrantado ali, você vai mediante a presença de Deus e você começa a adorar a Ele, você continua falando que Ele é grande, que é o Elohim, que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Adonai, que Ele é o Deus Rafá, que Ele é o Jeová Jireh, que Ele é o seu protetor, que Ele é o seu provedor, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o seu Abba. Não deixe de adorar a Deus no momento triste, não deixe de buscar a Deus, mesmo que você esteja com tristeza no seu coração, até porque às vezes Deus permite a tristeza no seu coração para que você adore a Ele, e a sua presença invada o seu coração e traga novamente a alegria para dentro do seu coração. Eu quero trazer aqui alguns versículos aqui que está em Salmo 47:4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e eu buscarei, que possa morar na sua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E aqui, quando eu falei que até para
questionar a Deus, a gente tem que ter sabedoria, está baseada aqui nessa palavra, no Salmo 27:4, que diz que a gente quer morar na casa do Senhor, que a gente quer fazer morada na casa dele. Só que para você pedir para Deus, para você fazer morada na casa dele, primeiro você precisa abrir o seu coração para que Deus faça morada dentro de você. Então, adore a Ele, louve a Ele, limpe o seu coração. Abra a porta do seu coração para Deus entrar. House, como é que eu vou limpar o meu coração para Deus entrar? Quando você começa a adorar a Ele, quando você começa a louvar a Ele, quando você dá a liberdade para que Ele entre. Não queira arrumar a casa para Deus entrar. Deus, Ele é muito misericordioso, Ele é aquela pessoa que vai chegar, Ele não vai notar a bagunça que está ali. Ele vai notar a oportunidade de ele entrar com você e te ajudar a limpar a casa, te ajudar a arrumar as coisas, te ajudar a colocar tudo no lugar. Às vezes você não sabe o que precisa colocar no lugar, às vezes você tentou e não conseguiu com suas próprias forças. Então Jesus está falando assim, comece a me adorar, comece a me buscar, me dá a liberdade de entrar que eu vou colocando cada coisa no seu devido lugar. Sou eu que vou ajudar você a arrumar a casa, sou eu que vou ajustar todas as coisas na sua vida para que a sua casa vire um templo de adoração. E quando a sua casa vira um templo de adoração, aí sim o Senhor permite que você possa inquirir no seu templo. E inquirir, o significado dessa palavra é questionar, é interrogar, é perguntar, é indagar, é procurar tomar informações sobre algo. Então, olha como Jesus, ele é maravilhoso até nas coisas que ele faz. Todas as vezes que você começa a obedecer a ele e você coloca as coisas da sua vida no lugar que devem estar, ele te dá a permissão de você indagar a ele, perguntar, Jesus, por que isso? Por que daquilo? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu estou tendo que passar por isso? E como eu falei, Jesus, ele te dá o direito de você questioná-lo. Isso não significa que ele vai responder todos os seus questionamentos naquela hora. Tem questionamento que Deus vai responder, tem coisas que Jesus vai deixar em oculto ainda, porque ele precisa trabalhar naquela área até que aquela área esteja 100% resolvida, para aí sim ele te dar a resposta que você tanto precisa. Na verdade, quando as coisas estiverem 100% no lugar, você já vai entender o porquê você precisou passar nesse processo, e aí vai ser você que vai chegar em Jesus e falar, Jesus, eu te questionei tanto sobre isso, porém agora eu te agradeço, porque eu não sabia que as coisas estavam fora do lugar e eu precisava passar por isso para que as coisas viessem a ficar no lugar. Eu quero trazer mais um versículo aqui que traz essa base bíblica para você entender o porquê você deve adorar a Jesus em todos os momentos. Em Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não conhece. Então, mais uma vez está falando, adora a mim, louva a mim, busca a mim, porque só assim eu vou te responder e eu vou te mostrar as coisas grandes que você ainda não sabe, que você ainda não viu, mas que eu já tenho para sua vida. Em Jeremias também 29, no versículo 13 e no versículo 14 diz assim, buscai-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos tratarei novamente ao lugar de onde vos levei cativo. Às vezes Deus te tirou de algum lugar, Deus te tirou de uma situação onde você questionou muito a Ele, por que você saiu dessa situação, só que Deus está falando assim, eu preciso curar você, eu preciso renovar a sua vida de certas coisas, eu preciso tirar algumas coisas da sua vida que estão te levando para o pecado, eu preciso tratar o seu coração, e eu não consigo tratar o seu coração nesse lugar aonde ainda te fere, aonde te machuca ainda. Então eu vou te levar de algum lugar, eu vou te afastar dessa situação, eu vou te levar num lugar mais isolado, para que você possa me buscar, para que você possa me adorar, para que você abra o seu coração, para que você me busque de todo o seu coração, em verdade e em espírito. E ali eu vou te tratar, e depois eu faço questão de te levar novamente para esse lugar onde você foi machucado, porque aí sim você vai entender, porque muitas e muitas vezes, quando você está machucado em uma situação e você insiste em continuar ali, Deus está falando assim, não adianta você ficar aí,
porque você estando machucado, você vai machucar pessoas onde você está. Você não estando curado, você não será a pessoa que eu quero que leve cura, e sim você será a pessoa que vai ferir as pessoas, que irá machucar pessoas. Então eu vou te tirar daí, eu vou te curar, para depois, quando você voltar curada, você possa derramar cura desse lugar onde você foi tanto ferido. Eu quero trazer mais uma base aqui bíblica que está no Salmo 147, no versículo 1, 2 e o versículo 3, que diz assim: Louvai ao Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é prazeroso e o louvor é agradável. O Senhor edifica Jerusalém e ele ajunta os seus exilados de Israel. Ele sara os quebrantados de coração e eles ata as suas feridas. Então, quando você está mais machucado, é a hora que você mais deve louvar a Deus. Comece a usar os louvores como forma de curar as suas feridas. Comece a utilizar os louvores como forma de curar as coisas que mais te machucaram. Todas as vezes que a dor vier no seu coração, louve ao Senhor. Exalte a Ele, coloque um louvor de alegria, coloque um louvor ali que vai te trazer esperança, coloque um louvor para edificar a sua casa, edificar a sua vida. Não deixe que a tristeza venha tomar conta do seu coração. Mas o louvor, ele traz a alegria, ele traz a presença de Deus para dentro da sua vida e para dentro da sua casa e para dentro do seu trabalho, para dentro do seu ambiente de trabalho. Então, coloque louvores em todo lugar que você for. Esteja disponível a louvar a Deus em todas as situações. Que assim como diz nesse versículo, que ele vai juntar os exilados em Israel e ele sarará os quebrantados de coração e ele atará as suas feridas. E o andar com Deus em louvor é a melhor coisa que tem. Quando você louva a Deus em todas as situações, você está mostrando para Ele que Ele realmente é o teu Deus e que Ele te acompanha em todos os momentos do seu dia. E aqui eu quero colocar uma frase que Deus colocou aqui no meu coração, que diz assim, ó: o amor humano, ele é condicionado à reciprocidade, mas o amor que vem de Deus é puro e verdadeiro. Ele te ama sem esperar nada em troca. Então, às vezes você declara amor para uma pessoa já esperando que essa pessoa te ame em troca, esperando algo em troca. Porém, o amor de Deus, ele é incondicional. Independente se você vai fazer algo para ele ou não, ele já te ama. Ele só espera que você aceite esse amor, que esse amor invada seu coração, que você entenda que ele te ama e que você retribua esse amor a ele de todo o seu coração também, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro e mais sincero amor que Deus espera de você para com ele. E se você for parar para analisar, quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um relacionamento íntimo com eles, onde todos os dias ele descia no jardim ali e queria saber o que estava acontecendo com eles. Ele chamava Adão e Eva para intimidade, conversava como se Jesus se assentasse à frente de Adão e Eva e falasse assim: conta-me para mim como é que foi seu dia. E quantas vezes você quer que alguém, que uma pessoa pergunte para você como é que foi seu dia, que as pessoas se importem com você, e a pessoa que mais importa com você, a pessoa que mais quer saber como foi seu dia, você não tira alguns minutos ou algumas horas para se assentar com ele e para falar para Deus como que foi seu dia, como está sendo seu dia, o que te aborreceu durante o dia, o que te trouxe alegria durante o dia. Então, comece a ter esses momentos com Jesus, onde você para e tira aquele tempo e fala: Jesus, ó, meu dia foi assim, meu dia foi assado, essa parte aqui do dia me alegrou, essa parte do dia não me alegrou, o que eu faço para não ter mais esses momentos do meu dia que vão me trazer tristeza? Como é que eu faço para multiplicar esses momentos no meu dia que vão me trazer alegria? Converse com Jesus de coração aberto. Jesus, quando ele quer ter intimidade contigo, ele se coloca face a face com você. Independente dele ser um ser superior, independente dele estar acima de você, você está ali abaixo de Jesus, mas quando ele quer intimidade contigo, ele se coloca face a face, como se ele estivesse se assentado aqui nessa mesa, no mesmo nível, falando: filho, compartilha comigo tudo que você quer. Quantas e quantas vezes Deus está no seu lado ali no dia a dia e você não percebe? Tem uma passagem na Bíblia que assim que Jesus ressuscita e Maria vai ao sepulcro e ela tem aquele encontro com Deus, e ela vai ali explicar para os discípulos que Jesus ressuscitou.
A Bíblia relata que tinha 2 discípulos que estavam saindo ali de Jerusalém e Jesus começa a caminhar com eles e percebe uma tristeza na fala deles, percebe uma tristeza no olhar deles e Jesus pergunta, por que estão tristes? Mas do que estão falando? E eles começam a falar sobre que Jesus foi crucificado, que ele foi morto e todas as situações. E Jesus estava ali, eles não percebiam que era Jesus que estava do lado. Somente na hora que Jesus ia se separar deles, eles falam, não, Jesus, já é tarde, senta aqui, vamos, fica conosco, vamos cear. E na hora que Jesus reparte o pão, eles percebem que era Jesus que estava com ele o tempo todo. Então, quantas e quantas vezes Jesus está do seu lado, está caminhando do seu lado, ele está vendo a sua tristeza, ele está vendo a sua angústia, ele está falando assim, por que que você está triste? Por que que você está angustiado? Conta para mim, se abre para mim. E você insiste em não reconhecer que é Jesus que está do seu lado. E somente quando ele te coloca numa situação ali que você fala, nossa, Jesus, é você que está aqui. E ele vai falar assim, eu estive com você o tempo todo, você só não percebeu. Você só trancou seu coração para mim. Então, esteja disposto e peça para Deus te dar um coração sensível que sinta a presença dele durante todo o dia, durante toda a situação que você estiver vivendo, porque eu tenho certeza que ele estará do seu lado. E o que quebrou esse relacionamento de Adão e Eva com Jesus, que era o principal relacionamento que Deus teve com o homem e foi o que ele deixou por exemplo para que a gente seguíssemos, foi o pecado. Então, às vezes você está falando assim, eu não consigo me relacionar com Jesus, eu não consigo ter esse relacionamento íntimo, Robson, que você tanto fala que devemos ter com Deus. Será que é o pecado que você está cometendo que está impedindo você de ter esse relacionamento? Adão e Eva, eles estavam nus no paraíso e todos os dias que Jesus ia lá, todas as vezes que Deus se apresentava e chamava eles para ter essa intimidade, eles nunca questionaram a Deus por estar nus. Só que a partir do momento que eles pecaram, eles se esconderam de Deus. E olha como essa palavra é poderosa. O seu pecado, ele te afasta de Deus. O seu pecado faz você sentir vergonha de Deus. O seu pecado, ele faz com que você se esconda de Deus. E quando Deus te chama para esse relacionamento, você se cala e você quer se esconder de Deus. Então, faça uma análise da sua própria vida. Veja onde você está pecando, veja qual é o pecado que está te deixando envergonhado perante a Jesus, qual que é o pecado que está te afastando da presença de Deus. E confesse a Ele esse pecado, seja sincero com Deus, tenha uma conversa, Jesus, eu peco nisso, eu peco naquilo, sou falho nisso, eu sou falho naquilo, eu estou sendo pecador, eu estou sendo uma pessoa que erra, eu não quero mais errar, eu preciso que o Senhor me liberte disso, eu preciso que o Senhor me liberte daquilo. Esteja comigo nessa situação, me dê sabedoria para enfrentar isso, me dê sabedoria para me livrar desse pecado. Seja sincero com Deus. O que Deus mais quer de você nesse relacionamento é que você seja sincero, que você abra o seu coração, que você mostre para Ele as suas fraquezas. Quantas e quantas vezes você mostra as suas fraquezas na rede social para inúmeras pessoas que só vão debochar de você e vão utilizar as suas fraquezas para te atacar. Mas para a pessoa que pode fazer da sua fraqueza algo forte, você não mostra que é Jesus. Então, esteja disposto a mostrar as suas fraquezas para Jesus e não tenha vergonha de se apresentar para Jesus depois do seu pecado. Ele é a principal pessoa a quem você deve recorrer quando você cai em pecado e é pedir perdão sincero para Jesus e pedir para Ele te dar forças para que você não caia mais nesse pecado. E o quinto e último princípio que você deve cumprir para você ter esse relacionamento com Deus é que você cumpra o seu propósito que Deus colocou no seu coração, que Deus entregou sobre a sua vida, que você cumpra tudo que Deus pediu para você fazer, para trabalhar na obra dele, para ser o braço forte dele aqui na terra. Eu coloquei aqui, ó, Deus observa cada detalhe da sua vida, ele sabe cada gosto seu e ele se agrada de te observar. Não tem nada melhor para Deus do que observar um filho dele quando o filho dele está sendo obediente, quando o filho dele está cumprindo as coisas dele ou quando um filho dele está fazendo as coisas que agrada ao seu coração. Não pense que Deus ele quer somente que você trabalhe para Ele. Muito pelo contrário, Ele quer te dar momentos de prazer aqui na terra. Ele quer te dar do bom e do melhor para que você desfrute o céu aqui na terra. A gente esquece
que a palavra de Deus diz que devemos cumprir os propósitos dele aqui, porque o nosso objetivo final é estar no céu. Porém, Deus ele vai nos dar um deslumbre do que iremos viver no céu aqui na terra. Então, Deus se agrada quando você faz algo que você gosta, quando você gosta muito de fazer algo e essa coisa está ligada no seu princípio, está ligada nos princípios de Deus, está ligada na palavra de Deus, você não está desobedecendo a Deus, você não está pecando para fazer esse algo que você tanto gosta, Deus se agrada. Qual é o pai que não se agrada em ver um filho brincando, em ver um filho tendo um lazer, em ver um filho estar feliz ali no momento onde ele não está fazendo nada de errado? Assim é Deus sobre a nossa vida. Às vezes você faz algo que te agrada muito, e se isso não é nenhum pecado, se isso não descumpre nenhum princípio de Deus, você não precisa se preocupar, porque Deus está se agradando de você, Deus está sorrindo para você nessa hora. Quando você cumpre o propósito de Deus, ele se agrada e faz tudo para que você se agrade da vida que você está tendo com Deus e de não ter prazer melhor para um pai do que ver um filho se divertindo e feliz. E em Salmo 37, no versículo 23, no versículo 24, diz assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, às vezes, você pode estar ali se divertindo, você pode estar passando por inúmeras situações que são totalmente prazerosas, e Deus vai fazer assim: eu estou com você, filho. Às vezes eu permito que aconteça alguma coisa, que você caia, mas é só para eu mostrar para você que naquele seu momento de lazer, naquele seu momento de prazer, eu estou do seu lado, eu vou estender as suas mãos, eu vou estender as minhas mãos para segurar as suas para poder te levantar. Eu quero trazer mais um versículo aqui para fechar, que é Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E as coisas de Deus, elas vão cooperar 100% para você quando você estiver cumprindo o seu propósito. E para falar assim sobre algo que eu vivi, que está aqui nessa palavra e tem totalmente a ver com o que Deus fala na sua palavra, e eu vivi isso na pele, então eu vou contar esse pequeno testemunho aqui. Foi no domingo onde eu gosto muito de andar de moto, eu fui pegar minha moto para sair para passear, e eu falei: Jesus, eu preciso ter um particular contigo, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu quero estar ali no meu momento de prazer, eu quero ouvir a sua voz, então venha falar comigo. E eu peguei minha moto para passear, e eu entrei na estrada e fui sentir o interior, falar: vou sair para conhecer um lugar totalmente diferente, eu não conheço, porque eu sei que ali vai estar somente eu e Deus. Eu estava sozinho, falei: então Deus, o Senhor tem totalmente liberdade para falar comigo. E eu já estava bem no interior de São Paulo, já num lugar onde eu não conhecia, eu já tinha rodado mais de 200 quilômetros aqui, afastado da minha casa, e eu estava no local onde não tinha sinal de celular, eu estava descendo uma serra e o pneu da minha moto furou. E na hora que o pneu da minha moto furou, eu só entendi que Deus iria falar comigo naquele momento, e eu não questionei, eu não fiquei bravo nem nada do tipo, muito pelo contrário, eu comecei a dar risada, e eu encostei a moto e falei assim: Jesus, eu pedi um momento de intimidade contigo, o Senhor realmente é tão fiel que o Senhor vai trazer esse momento de intimidade para eu saber que a sua mão está comigo. E você pode querer questionar Deus e falar assim: Robson, como assim? Deus furou o pneu da sua moto para lhe mostrar que Ele está contigo? Sim, Ele permitiu que o pneu da minha moto furasse, porque eu estava num local totalmente inóspito, num local onde eu não conhecia, não tinha sinal de celular, não tinha nada para eu pedir ajuda naquele momento. E na hora que a moto parou, eu comecei a orar e comecei a agradecer a Deus. Eu falei: tá bom, Jesus, eis-me aqui. Eu falei: Jesus, eis-me aqui, pode falar. Estou aqui de coração aberto, estou aqui disposto para te ouvir. E se eu sei que o Senhor está contigo, o Senhor vai me ajudar nessa hora. E nessa hora eu tinha um spray, aqueles que arrumam o pneu de moto. Eu pensei: Jesus, o Senhor realmente é um pai bondoso, né? Porque o Senhor me fez lembrar de colocar isso aqui no baú da moto para poder sair dessa situação. Só que eu não sabia que Deus ia fazer algo bem melhor do que isso. Porque eu fui tentar usar o spray ali, não consegui, não deu jeito. Eu achei que era um simples furo no pneu, porém tinha sido algo bem pior. O pneu da moto ele acabou rasgando, furou a câmera de um jeito ali que não deu para resolver. Porém, daqui a pouco passaram 3 motociclistas e eles pararam, perguntaram para mim se eu precisava de ajuda. Eu expliquei o que aconteceu. Eles falaram: a próxima cidade está uma média de 20 a 25 quilômetros para frente.
a gente vai cindir essa cidade, se lá a gente achar um reboque, a gente pede para ele voltar aqui e te buscar. E só para você entender o cenário, era um domingo, já era 1 hora da tarde, a probabilidade de achar um reboque era totalmente pequena. É, pior ainda do que achar um reboque era conseguir achar uma borracharia aberta num domingo, numa cidadezinha do interior que era bem pequenininha. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que esses motoqueiros, eles acharam um reboque. O reboque voltou, me encontrou na estrada. Ele falou, ó, eu vou te levar para a próxima cidade. Dificilmente vai ter uma borracharia, mas eu consigo te deixar num posto de gasolina, pelo menos você não vai ficar aqui na estrada. Eu falei, amém, Jesus, seja feito sua vontade. E assim que eu entrei com o reboque nessa cidade, o, o rapaz do reboque, ele tava passando, ele olhou para um bar e falou assim, ó, aquele ali é o dono da borracharia, deixa eu chamar ele e perguntar se ele abre a borracharia para te ajudar. E ele chamou o rapaz da borracharia e falou, tô com essa moto aqui, tá com o pneu furado, você não pode abrir sua borracharia e ajudar? E o rapaz simplesmente falou assim, não, tá bom, encosta a moto lá, que eu vou abrir a borracharia e vou te ajudar. E na hora que ele abriu a borracharia, eu falei, Jesus, o Senhor realmente é maravilhoso em todas as coisas que o Senhor faz. Desci a moto do reboque, coloquei lá, ele pegou e falou assim, ó, não tenho câmera de ar. Então, se for algo simples, eu vou conseguir arrumar. Na hora que ele tirou a minha câmera, ela tava com um rasgo muito grande. Eu deixei até um relato disso no meu Instagram. Entra lá, confere que você vai ver o tamanho do rasgo que aconteceu na câmera de ar. E eu falei assim, Jesus, ele já falou que não tinha câmera, então só o Senhor mesmo para dar um jeito. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou tentar consertar aqui. Você tá com paciência? Eu falei, eu tenho todo o tempo do mundo agora. Eu falei, Jesus mandou parar aqui, eu vou ficar aqui. E nessa hora eu liguei um louvor no celular, fiquei ouvindo um louvor ali na borracharia, fiquei adorando a Jesus em pensamento e o borracheiro falou, ó, senta aí então, aguarda que eu vou arrumar aqui para você. E depois de 1 hora, quase 1 hora e meia, que eu tava lá, ele conseguiu arrumar a câmera, deu tudo certo. E Deus foi bom demais para mim, porque começou a chover, o tempo fechou, eu tava sem roupa de chuva e na hora ali que a chuva veio mais forte, eu tava na borracharia ali, num local seguro. Foi o tempo que ele arrumou a moto e depois Deus foi tão bom que me levou em segurança em todo o caminho. E eu só fui agradecendo a Deus, eu fui louvando, falei, Jesus, realmente, o Senhor está comigo o tempo todo e foi a sua mão ali que parou aqueles motociclistas, foi a sua mão que levou o reboque até mim, foi a sua mão que tocou no coração daquele borracheiro para que ele abrisse a borracharia em pleno domingo à tarde e pudesse me socorrer ali. Então, esteja atento às coisas de Deus, esteja atento ao que Deus está do seu lado o tempo todo. Ele só precisa que você seja fiel, que você chame ele ali para participar do seu dia e agradeça a ele a todo tempo por estar do seu lado. Esse essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela faça sentido para você, que você busque a Deus acima de todas as coisas e que você leve essa palavra para o seu coração. Eu quero terminar essa pregação aqui com um, um versículo que está em João 15, o 7 e o 8, que diz assim: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, carregue a palavra do Senhor, carregue Ele no seu coração, porque Ele irá te carregar no coração dele. E tudo que você pedires a Deus e estiver de acordo com o seu propósito, será feito. Ele irá te socorrer em todos os momentos, se você estiver com Ele no seu coração a todos os momentos. Fica com Deus, que essa palavra entre no seu coração. Me ajuda aí, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir essa palavra, manda para alguém que precisa entender o que Deus quer com essa pessoa. Comenta aí se você gostou dessa palavra e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.